do Espírito, você entende a mensagem de João 3,16. Ela quase que salta aos olhos, a mensagem que Deus ama pecadores de forma tão intensa, que não se furtou de matar o seu único filho na cruz, para que esses pecadores sejam unidos com ele, a sua ira seja removida, o seu amor seja derramado sobre esses mesmos pecadores, por meio de Jesus Cristo. A Escritura toda é uniforme, a Escritura, o Antigo Testamento é Cristo profetizado, o Novo Testamento, Cristo concretizado. Qual é o ponto de Perkins aqui? O ponto de Perkins é que a pregação vai ser central, de acordo com o nosso conceito de Escritura. Se nós temos um conceito defeituoso da Bíblia, se nós temos um baixo conceito da palavra de Deus, nós também vamos ter um baixo conceito da pregação, um conceito defeituoso da pregação. A pregação ganha preeminência por causa do lugar que a Bíblia tem em nossa teologia, em nossa doutrina, em nossa própria fé. Por isso que ele vai gastar bastante tempo falando das perfeições, falando do poder salvífico da Sagrada Escritura. Então, já que a Bíblia é inspirada por Deus, ou melhor dizendo, soprada pelo próprio Deus, uma metáfora que remete a gente a Gênesis capítulo 1, a gente passa a entender que a exposição, a explicação da Sagrada Escritura é o meio central de salvação, o meio ordinário de salvação de homens e mulheres que são seres com capacidades racionais. Aí Perkins arremata: porque quando as promessas da misericórdia de Deus são oferecidas ao seu povo, através da pregação da palavra por um ministro ordenado, é como se o próprio Cristo em pessoa estivesse falando através das suas ordenanças. Isso é impressionante, me lembra aquelas orações antigas que os pregadores mais sérios faziam: Deus, me esconde atrás da cruz de Cristo, me esconde através da palavra. Isto é, o pregador, imbuído do chamado divino, ele entende que ele é a mera ferramenta, ele é mero instrumento. O alvo dele, para usar a linguagem da pedagogia contemporânea, é simplesmente facilitar o nosso acesso diretamente à Sagrada Escritura, porque é ali que nós vamos encontrar Cristo para nos salvar e nos guardar junto de si mesmo. Alguns passos necessários para se interpretar a Bíblia corretamente. Então aí Perkins agora começa a trabalhar com uma ajuda para interpretar corretamente a Bíblia. Primeiro, um eco de Agostinho que nós vimos na quinta-feira. Nós devemos ter um conhecimento geral de toda a doutrina bíblica. Mais uma vez, as doutrinas bíblicas funcionando como as balizas da nossa jangada, do nosso barquinho. São essas doutrinas bíblicas que vão nos ajudar a interpretar corretamente a Bíblia, que vão nos ajudar a ter a humildade para chegar e olhar um texto e dizer: olha, no momento não tenho luz para interpretar esse texto, vou deixar ele quietinho aqui, porque o que é mais claro na Bíblia, aparentemente não está se harmonizando com isso aqui, então em vez de inventar um ensino novo, eu vou deixar isso aqui calmamente de lado. Ok, segundo ponto aí. Em segundo lugar, o pregador deve ler a Escritura em sequência, usando análise gramatical, retórica e lógica para entender o texto. Simplificando, a partir da análise histórica e gramatical, retórica e lógica, se chega à conclusão que a Escritura tem uma única mensagem, uma mensagem somente. Eu escuto algumas vezes alguém dizendo o seguinte: os reformadores brigaram pela livre exame e livre interpretação da Bíblia. A pessoa, se leu os reformadores, não entendeu nada. Os reformadores brigaram pelo livre exame da Escritura, mas nunca pela livre interpretação. Isso é um primado do liberalismo e do iluminismo do século XIX. Os reformadores, todos eles, e Perkins também, entendiam que o texto da Escritura só tem um único significado e que pode ser descoberto na medida que você trabalha de forma árdua no texto bíblico, você vai entender esse um único significado. Por outro lado, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o texto bíblico tem múltiplas aplicações. Então, na medida que a gente se aplica ao texto para entendê-lo gramaticalmente, historicamente, a gente vai descobrir que ele tem um único significado, mas as aplicações concretas à comunidade podem variar. Terceiro, o uso de bons comentários, de comentários ortodoxos. Então, William Perkins vai recomendar inclusive a leitura dos pais da igreja, como Agostinho, como Ambrósio, como Basílio, que escreveram bastante comentários nos séculos 4, 5, 6 depois de Cristo, que poderiam ajudar bastante na pregação. Por outro lado, Perkins, na obra dele, vai lembrar que o pregador não deve cansar o seu auditório com citações desses pregadores do passado. Então, na pregação,
todo o seu estudo tem que ser deliberadamente oculto, tem que ser deixado, voltando à minha analogia, na cozinha. Quarto ponto, manter um registro de tudo que você está lendo na Bíblia. Então eu me lembro do meu professor de homilética, ele sempre andava na sua camisa com um monte de cartõezinhos de cartolina, papeizinhos de cartolina no bolso, caneta, então ele anotando tudo que vinha à mente dele para ajudá-lo no preparo dos seus sermões. Qualquer ideia nova, estava lendo um texto bíblico, descobria alguma coisa nova, pegava o cartão, anotava o texto bíblico e anotava a ideia que lhe ocorreu ali a respeito daquele texto bíblico, para ele depois, com calma, voltar a considerar o que ele estava anotando. Então, o William Perkins recomenda que o pregador tenha um livro de registro de leitura, para ir colocando ali o que você está lendo da Bíblia, a ideia central daquela passagem, um esboço simples daquela passagem, algum comentário, algum tratado que você pode recorrer para interpretar melhor aquela passagem, de tal forma que você já tenha material seu, pessoal, à mão, se você tiver que preparar um sermão. E por último, a gente tem que entender, como Perkins lembra, que toda interpretação bíblica deve ser feita em oração, porque o Espírito Santo é o fiel intérprete da Sagrada Escritura. Então, a ideia aqui de Perkins é que, já que o Espírito é que inspira a preparo das Sagradas Escrituras, é o Espírito que congrega homens, não por sua vontade, mas pelo poder do próprio Espírito, a registrar a profecia, então nós precisamos clamar para que esse autor sagrado da Escritura nos ajude a interpretá-la corretamente e mais, nos ajude a recebê-la salvificamente e santificadoramente. Tratando agora da estrutura do sermão. E aí a gente começa a ver aqui o que Perkins fez com o chamado método moderno de homilética. Ele pegou aquele método moderno, totalmente rebuscado, diferente do método antigo que era usado por Calvino e por Agostinho, e ele, por assim, reformou inclusive esse método. O método de pregação puritana é bem simples, ele é composto de 4 partes principais. Primeira parte, ele diz: a leitura clara do texto das Escrituras canônicas. O que ele quer dizer com leitura clara do texto das Escrituras? O ponto de Perkins aqui é que o pregador tem que ler o texto bíblico na tradução para o povo em que ele está pregando. E uma tradução que faça sentido para o povo entender o que está sendo dito ou está sendo lido ali no começo da pregação. O ponto aqui de Perkins é que o que a gente chamaria de mera leitura do texto bíblico já é um ato da graça de Deus, uma concessão da graça de Deus para nós, e a leitura, o ouvir a leitura do texto bíblico já é uma experiência iluminadora para o cristão. Então, para evitar qualquer tipo de ruído entre o pregador e a pessoa sentada no banco, a Escritura deve ser lida de forma clara, mas numa linguagem que o homem comum, a mulher comum possa entender. Segundo ponto, a explicação do seu sentido do texto, após ter sido lido à luz das próprias Escrituras. Então, uma vez lido a passagem, o pregador puritano tipicamente gastaria um tempo analisando essa passagem gramaticalmente, recorrendo aos idiomas originais em que aquela passagem foi dada. Então ele gastaria um bom tempo tentando explicar para o povo as palavras-chave que haviam acabado de ser lidas ali, o lugar daquela passagem no seu contexto, o que aquela passagem quer realmente dizer, o que o autor original daquela passagem, seja divino, seja humano, quis dizer com aquele texto bíblico. Nesse sentido, também vem a ênfase puritana na pregação expositiva ou sequencial. O próprio Perkins pregou em Gálatas capítulo 1 até capítulo 5, Mateus 5 até Mateus 7, o livro de Judas inteiro, capítulo de Hebreus 11 todo e Apocalipse 1 a 3. Porque você então, segundo o segundo ponto, não basta ler apenas a passagem, você tem que entender aquela passagem dentro do seu contexto maior e daí se exige a pregação sequencial. É com os puritanos que vai surgir a ideia de pregar o texto quase que verso por verso. Então, pelo menos um puritano pregou durante mais ou menos 20 anos o livro de Jó inteiro para a sua comunidade. Ok? Uma questão que preciso dizer aqui defendendo esse puritano é que ele não pregou
exclusivamente o livro de Jó. Ele foi ligando o livro de Jó a outros temas importantes da Sagrada Escritura, como soberania de Deus, sobre a criação inteira, sobre o próprio problema do mal, sobre o próprio diabo, a necessidade de um Redentor, a expectativa do Redentor, mas durante 20 anos pregando no livro de Jó. John Owen pregou mais ou menos 10, 12 anos o livro de Hebreus inteiro para a sua comunidade. Mas o ponto aqui, a gente tem que encarar isso de dois lados aqui. Nós estamos tratando de homens e mulheres que já estão recebendo o texto bíblico. A Bíblia é uma novidade para eles, então eles estão devorando a Bíblia quase que na velocidade de ler o Antigo Testamento todo uma vez por ano e o Novo Testamento todo 2 vezes por ano, pelo menos. Do outro lado, esses homens estão pregando para comunidades essencialmente rurais, onde pais, filhos e netos vão ficar naquela mesma localidade para toda a vida. Dificilmente eles vão mudar daquele lugar para outra cidade, para outro condado. Eles vão permanecer ali, nascer, viver, morrer naquela comunidade. Então, daí esse interesse deles em praticamente esgotar um único livro para aquela comunidade, ainda que esse livro ele é tratado de forma transversal, sendo ligado a várias partes da Sagrada Escritura, por assim dizer, o livro carregado, a pregação era carregada de textos bíblicos. E aí entra o terceiro ponto aqui. No terceiro ponto, Perkins diz, o que o pregador deve fazer? Ele deve extrair alguns pontos doutrinários a partir do sentido natural da passagem. Então, primeira parte da pregação, o pregador abre o texto, vai ler o texto na linguagem do povo, de forma que o povo entenda ali. Algumas vezes até fazendo a sua própria tradução, ou sua própria paráfrase para o povo entender o texto bíblico. Segundo ponto, o pregador vai durante mais ou menos 20 minutos, você pega um sermão puritano típico, isso é cronometrado, durante 20 minutos vai fazer uma análise daquela passagem, remetendo o leitor para a língua original, mas sem carregar sobre o leitor, no grego, aí cita o grego, no hebraico, e aí cita o hebraico. Ele não faria isso. Terceiro ponto, ele vai resumir toda a passagem numa única sentença, e essa sentença vai ser a chamada doutrina daquela passagem, a ideia central daquela passagem. E aí que a coisa fica mais complicada na homilética puritana, que você está falando, a gente está pensando aqui de um único sermão por domingo, um sermão que leva mais ou menos 1 hora, 1h20 no máximo, nunca passando de 1h30, excepcionalmente 2 horas, mas excepcionalmente só em períodos de avivamento, como aconteceu com o homem chamado John Livingstone, que ele foi instado a continuar o sermão dele por mais 1 hora, já tinha pregado 1 hora em Ezequiel 37, as pessoas clamaram que ele continuasse pregando mais 1 hora, mas isso é exceção. Você só tem um sermão no dia, geralmente no meio do dia, por volta de 11 horas. Então, uma vez dada, numa sentença, a ideia central da passagem, a doutrina da passagem, o puritano começaria a comparar essa ideia com outras passagens bíblicas. Há pouco eu mencionei que um dos alvos da pregação para Perkins é alcançar a mente das pessoas. Então, o que o Perkins está recomendando aqui? Que o pregador prove de forma cabal e de forma inquestionável que a ideia dessa passagem que ele está expondo no momento não é uma ideia isolada dentro do texto bíblico, mas essa ideia é corroborada ou é apoiada por outros textos bíblicos igualmente fortes. Então aí a pregação puritana típica começa a ser um exercício de citação de outras passagens e de análise de outras passagens para mostrar que tal doutrina é uma doutrina que é encontrada em toda a Sagrada Escritura. Mais uma vez, o que o pregador quer aqui é convencer argumentativamente o seu auditório de que o que ele está pregando é a verdade e que se você entende que aquilo é verdade, você tem que submeter à verdade. E por último, quarto ponto, a aplicação. O pregador tem que aplicar a sua mensagem aos seus ouvintes. E, para mim, essa é a parte mais brilhante da homilética de Perkins, porque lembra, e eu vou voltar a isso já na conclusão, que o alvo da doutrina não é um fim em si mesmo. Os puritanos amavam a doutrina, eles escreveram muito sobre teologia e sobre doutrina, mas a doutrina tem como alvo a nossa santificação, a cura de nossa alma, para usar uma expressão típica dos pastores puritanos. Então, o alvo da pregação não é, voltando à minha analogia, preparar no gabinete uma boa comida, usando as melhores facas, os melhores garfos, os melhores pratos, as melhores panelas, o melhor fogão. O alvo da pregação não é trazer esse prato bonito para diante de nós, para sentirmos o